Pelo YouTube, Facebook, aplicativo Aparecida. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Começa agora o Notícias em 30, segunda edição. Os principais destaques do Brasil e do mundo, com a apresentação de Rafael Rodrigues, trabalhos técnicos de Murilo Germano e toda a equipe Master Web na transmissão multimídia. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. E hoje nós destacamos aqui na área econômica: as compras internacionais elas recuaram em 2024, mas mesmo assim a arrecadação cresceu por conta de um novo imposto. Por falar em economia, daqui a pouquinho tem reunião do Copom no Banco Central. A expectativa é de mais um aumento na taxa básica de juros da economia brasileira. A Argentina pretende construir um muro para reforçar controles nas fronteiras com o Brasil e a Bolívia. E ainda na edição de hoje, especialista fala em violações de direitos humanos durante deportações de brasileiros e colombianos dos Estados Unidos. As notícias do mundo. As notícias do mundo. Agora são 5 horas e 32 minutos no horário de Brasília. A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, cancelou hoje uma reunião de urgência que tinha sido convocada entre os membros do grupo para debater as mudanças na política migratória dos Estados Unidos. A atual presidente e também presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunciou o cancelamento. Ela disse que houve falta de consenso entre os países que compõem essa comunidade. Sem citar nome, disse que o comunicado que alguns países membros privilegiaram outros princípios e interesses diferentes aos de unidade da região latino-americana e caribenha. A reunião foi convocada no último domingo, dia 26, após uma crise diplomática envolvendo Colômbia e também Estados Unidos por conta de uma leva de cidadãos colombianos que foram deportados pelo governo do presidente Donald Trump. Ainda não foi marcada uma nova data para o encontro da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. 5h33, e as deportações dos imigrantes ilegais no governo do presidente Donald Trump, que começaram na última sexta-feira, elas continuam. De lá para cá já foram centenas de deportações, além de milhares de prisões de imigrantes legais nos Estados Unidos. E dessas centenas de pessoas que foram deportadas, mais de 100 brasileiros que chegaram em Manaus, por exemplo, na primeira leva na última sexta-feira. E nesse caso, inclusive, o Itamaraty afirmou que vai cobrar explicações do governo norte-americano por conta da situação dos cidadãos que chegaram no Brasil. Eles estavam algemados nas mãos e nos pés. Os brasileiros, inclusive, relataram agressões e humilhações durante o voo. Além disso, no final de semana, como a gente frisou agora há pouco, Estados Unidos e Colômbia protagonizaram a primeira crise diplomática do governo Donald Trump, que começou depois que o presidente colombiano Gustavo Petro proibiu a entrada em seu território de aviões norte-americanos que estavam transportando deportados colombianos. Eu conversei com a professora do curso de Relações Exteriores da Unifesp, professora Regiane Bressan, sobre esse assunto, e ela respondeu primeiramente se essa deve ser a tônica da relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos. Os Estados Unidos devem agora dar continuidade à sua política de deportação, de repatriação de migrantes latino-americanos. Isso já promove uma situação muito delicada na medida em que temos muitos latino-americanos em território dos Estados Unidos. A crise diplomática entre Estados Unidos e Colômbia aconteceu porque a deportação está sendo feita sem respeitar os direitos humanos. Por exemplo, os migrantes brasileiros, quando foram deportados, chegaram aqui no Brasil numa situação que infringe os direitos humanos, ou seja, algemados, sem condições dignas. Isso também foi feito em relação aos migrantes colombianos. As deportações, professora, dos brasileiros também foi muito questionada, né? Houve excessos, e se esses possíveis excessos podem trazer também consequências na relação Brasil-Estados Unidos? A chegada de repatriados brasileiros em condições subhumanas, algemados, num voo que colocava em risco a vida dessas pessoas, representa justamente uma infração aos direitos humanos, na medida em que há tratados e acordos internacionais que velam pelos direitos dos migrantes, assim como temos um acordo mais recente entre Estados Unidos e Brasil que prevê que os direitos dessas pessoas sejam respeitados. É importante lembrar que migrante não é criminoso.
Por isso que nós temos que falar em imigrantes irregulares. Nem é correto tratarmos os imigrantes como ilegais, porque, na verdade, toda pessoa tem direito de se movimentar e de estar, né, e de migrar. No caso, essa repatriação, ela não respeita os direitos humanos, trata essas pessoas como criminosos e infringe o que foi acordado entre nossos países, ocasionando, claro, uma divergência diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Professora, para a gente encerrar, como deve ser daqui para frente? As deportações, elas continuam? Sobre a política de deportação do governo de Donald Trump, a gente espera que o executivo, ou seja, o presidente, deve continuar tentando a repatriação de imigrantes, sobretudo irregulares. No entanto, deve haver uma pressão da própria sociedade civil dos Estados Unidos, assim como de grupos de direitos humanos, e a gente espera que o próprio judiciário dos Estados Unidos impeça esse tipo de ação na medida em que os Estados Unidos têm desrespeitado as convenções internacionais e os tratados internacionais que foram assinados e ratificados pelos Estados Unidos, que representam justamente a defesa dos direitos humanos, inclusive dos migrantes. Nós ouvimos a avaliação da professora do curso de Relações Exteriores da Unifesp, Regiane Bressan. E este assunto é o tema do editorial de hoje, com o irmão Diego Joaquim. Irmão, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael, e a você, ouvinte da Rede Aparecida de Rádio. Olha, a percepção em torno da deportação de migrantes ilegais dos Estados Unidos é bastante diversa. De um lado, boa parte da população estadunidense que votou em Donald Trump espera que a deportação de imigrantes ilegais possa levar à redução de índices de violência e de desemprego no país. Tudo isso alimentado por grande preconceito e xenofobia. Por outro lado, o questionamento que existe, seja por uma parcela da população dos Estados Unidos, seja pela opinião pública de outros países, inclusive aqui no Brasil, é de que os migrantes deportados estão sendo tratados de forma desumana, como se todos fossem criminosos. O que é fato é que não há uma política de deportação de Donald Trump. O que existe é uma política de deportação dos Estados Unidos. Nós todos sabemos como é difícil conseguir o visto para turismo ou para imigração para aquele país. Eles são piores que aqueles parentes que não gostam de receber visitas. Eles colocam muitas dificuldades. Então, essa prática de algemar e humilhar os deportados, sejam eles migrantes ilegais ou criminosos, que são coisas bem diferentes, essa prática é antiga. Ela transcende os governos de Obama, de Trump, de Biden. É uma prática do governo dos Estados Unidos. Uma prática que precisa ser revista, contestada, rejeitada, mas ela encontra aceitação na população que apoia esse tipo de ação. Destaco que a Igreja Católica nos Estados Unidos se opõe às ações de deportação em massa. O arcebispo de Chicago disse recentemente que o crime não pode ser tolerado se for cometido por imigrantes ou por cidadãos de longa data, mas que isso não diminui o compromisso de defender os direitos de todas as pessoas e de proteger a sua dignidade humana. Agora são 5h40 no horário de Brasília e a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, ela disse que vai reforçar os controles de fronteira com o Brasil. A declaração acontece em meio a uma polêmica do país, depois que o governo de Javier Milei anunciou a construção de um muro com a Bolívia. A estrutura será semelhante à que os Estados Unidos querem construir também na fronteira com o México. No último dia 24, uma cidade da província de Salta, no norte da Argentina, anunciou que lançaria uma licitação para a construção de um alambrado de 200 metros de extensão na fronteira com a Bolívia e, segundo o governo argentino, a intenção é conter travessias ilegais de pessoas, além também de contrabando. As notícias do Vaticano. O Papa demonstra preocupação com a situação do Congo. Silvonei José. Exorto todas as partes envolvidas no conflito a se comprometerem com o fim das hostilidades e com a proteção da população civil em Goma,
e em outras áreas afetadas por operações militares. Francisco destacou ainda que acompanha com apreensão o que está acontecendo na capital Kinshasa, esperando que todas as formas de violência contra as pessoas e suas propriedades cessem. Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo empenho. Enquanto rezo pela pronta restauração da paz e da segurança, peço às autoridades locais e à comunidade internacional que façam todos os esforços para resolver com meios pacíficos a situação de conflito. O leste do Congo mergulhou no caos, com Goma sendo palco de ferozes confrontos entre o exército congolês e o grupo armado M23, apoiado por Ruanda, cujos soldados entraram no domingo com os rebeldes na principal cidade da região. Os pesados combates deixaram mais de 100 mortos e quase 1.000 feridos entre civis e soldados, destacados como parte de 2 forças regionais e da ONU, em apoio a Kinshasa, que solicitou às Nações Unidas para impor sanções a Kigali, cujos reforços ao M23 representariam uma declaração de guerra. Embaixadas estrangeiras invadidas, bancos e supermercados assaltados, hospitais lotados de feridos, manifestações nas principais praças da capital Kinshasa. O número de mortos no confronto em curso na cidade de Goma, localizada na parte oriental da República Democrática do Congo, é trágico. Somente na segunda-feira, 27 de janeiro, os violentos combates entre o Exército Nacional Congolês e os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, com pelo menos 3.500 soldados, mataram pelo menos 17 pessoas e feriram outras 370. Nas últimas horas, o número de mortos subiu para mais de 100. Os rebeldes também teriam assumido o controle do aeroporto de Goma. A ansiedade só aumenta em toda a cidade, disse Dom William Ngumbi, bispo de Goma, falando à mídia do Vaticano. Fugir novamente, mas para onde? O bispo se perguntou, lembrando como essa situação já causou enorme sofrimento à população. Em torno de Goma, há mais de 2,5 milhões de pessoas deslocadas. Ainda na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco, durante sua saudação aos fiéis poloneses, recordou as vítimas do extermínio nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Questi giorni ricordiamo i vostri connazionali che insieme ai membri delle altre nazioni furono vittime dello sterminio nei campi di concentramento tedeschi durante la Nesses dias lembramos de seus compatriotas que, juntamente com membros de outras nações, foram vítimas de extermínio nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Irmãos e irmãs, sejam guardiões da verdade e da memória dessa tragédia e de suas vítimas, entre as quais não foram poucos os mártires cristãos. Francisco destacou que é um alerta para o compromisso constante com a paz e a defesa da dignidade da vida humana, em todas as nações e em todas as religiões. Na saudação aos fiéis chineses, recordou que eles celebram hoje o Ano Novo Lunar. Cari fratelli e sorelle, in Asia orientale e in diverse parti del mondo, milioni di famiglie celebrano oggi il Capodanno lunare. Queridos irmãos e irmãs, no leste da Ásia e em diversas partes do mundo, milhões de famílias celebram hoje o Ano Novo Lunar, uma ocasião para viver com maior intensidade as relações familiares e de amizade. Com meus melhores votos para o Ano Novo, que minha bênção chegue a todos vocês. Já na saudação aos fiéis de língua portuguesa, o Papa recordou: Dio non smette mai di sognarci come uomini e donne di speranza. Deus não cessa de nos sonhar como homens e mulheres de esperança, de concórdia e de paz, como pessoas que não se deixam abater pelas adversidades. Desejo a cada um de vós a coragem de vos sonhardes exatamente assim como Deus vos sonha. Que o Senhor vos abençoe.
dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José. Agora são 5h46, nós vamos conhecer um pouco mais sobre aqueles que apoiam o jornalismo aqui da Rede Aparecida de Rádio. Na volta nós temos informações, claro, sobre economia, daqui a pouco tem reunião do Copom, tem informações também a respeito da política, troca ministerial e ainda nós teremos, claro, CNBB no rádio. Tudo isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Notícias em 30. Notícias em 30, segunda edição. Estamos de volta, aproveitando para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham por todas as emissoras que compõem a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Economia. Vamos falar de economia. As compras internacionais elas recuaram, segundo a Secretaria da Receita Federal. Informações desta quarta-feira. O número de encomendas internacionais feitas pelos brasileiros caiu 11% em 2024, na comparação com 2023. Foram um pouco mais de 187 milhões de mercadorias compradas no exterior, contra aproximadamente 210 milhões que foram compradas em 2023. Apesar da queda no número de remessas, a arrecadação do imposto de importação cresceu 40,7% em relação a 2023. O governo recolheu 2,8 bilhões de reais, o recorde histórico. Em 2023 a arrecadação tinha somado aí 1.980 milhões de reais. O crescimento foi aí de mais de 800 milhões, com a disparada de 27% do dólar no ano passado. E também subiu o valor das importações por meio das remessas internacionais, atingindo 16,6 bilhões de reais. 5h50 no horário de Brasília. Daqui a pouquinho a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, chefiada pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. E a expectativa é de que o BC mantenha o ritmo de promover forte alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros da economia. Ela deve sair de 12,25% e passar para 13,25% ao ano. E essa é a expectativa de quase todos os economistas do mercado financeiro, que tem por base a indicação do próprio Banco Central, que foi feita no mês de dezembro do ano passado. E se confirmada, será a 4ª alta consecutiva da taxa Selic. E a projeção é de novos aumentos nos meses seguintes, com a taxa chegando a mais de 15% em meados do ano que vem.
E essa também será a primeira reunião do Compom em que os diretores indicados pelo presidente Lula serão maioria no colegiado, ou seja, eles serão responsáveis diretamente pela decisão que vai ser tomada daqui a pouquinho. 5h51, feriados nacionais deste ano devem gerar 19 bilhões e 800 milhões de reais em perda de vendas, somente no varejo paulista. A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, representando alta de 1,7% em relação ao ano passado, apesar de boa parte dos feriados deste ano coincidirem com o final de semana, como foi também em 2024, mais pontes ou emendas estão previstas, né? Sendo 5 emendas. Nós vamos ter 5 feriados para emendar aqui, viu, Murilo? Só para constar. Eu também. Entre as 5 atividades analisadas, vestuário, tecidos e calçados são as que devem perder mais neste ano. Política. O presidente Lula tem sinalizado nas últimas semanas aos aliados que gostaria de dar sequência nas trocas ministeriais. Ele começou esse processo com a substituição de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira, e a reformulação faz parte do novo desenho do governo, começando com ajustes de ministros do próprio PT dentro do Planalto. Estão na mira a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Assuntos Institucionais. Para a Secretaria-Geral, um dos nomes que ficou ventilado é a da deputada Gleisi Hoffmann. Ela afirmou que Lula estuda ajustes e pretende inicialmente fazer mudança entre os ministros do PT. A deputada afirmou ainda que não tem recebido nenhum convite para assumir, então, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Segurança. Disque Denúncia 181 recebeu quase 80 mil denúncias em Minas Gerais no ano passado, e quem vai detalhar para a gente todas as informações é a repórter Letícia Bessa. O Disque Denúncia 181 registrou quase 80 mil denúncias anônimas em todo o estado de Minas Gerais em 2024, segundo o relatório divulgado pela Sejusp, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Do total de denúncias, 18% das ligações recebidas têm origem na capital mineira, totalizando 14.140 registros. A média diária em todo o estado chega a 220 ligações. O balanço aponta ainda que o crime mais denunciado por cidadãos foi o tráfico de drogas, representando 41% do total de registros no Disque 181. O crime de maus-tratos contra animais ocupa a segunda posição, com 17% das notificações, e o crime contra crianças e adolescentes ocupa a terceira posição, com mais de 3 mil registros. Outro destaque do relatório são os crimes cibernéticos. Em 2024, as notificações desse tipo de crime cresceram mais de 300%. Da Rádio América em Belo Horizonte, repórter Letícia Bessa para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Policiais civis e militares realizaram na manhã desta quarta-feira uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Relatos nas redes sociais deram conta de muitos tiroteios, não houve confirmação de mortos ou feridos, mas 4 pessoas foram presas, todas elas consideradas pela polícia suspeitas de pertencer ao tráfico de drogas. 4 fuzis, 2 pistolas e uma réplica foram apreendidos. Barricadas foram removidas e 19 veículos recuperados. Essa ação provocou o fechamento nos 2 sentidos da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, mas logo ainda pela manhã, o órgão responsável pelo Centro de Operações do Rio de Janeiro, pela Prefeitura, disse que já havia sido liberado. A operação policial ela foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas em parceria com a Secretaria de Segurança Pública também do Espírito Santo. Saúde. E no mês de janeiro, 3 pessoas morreram por febre amarela no estado de São Paulo. O dado foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde e computa casos registrados até sexta-feira agora. E esse número já superou o registrado em todo o ano passado, quando foram confirmados 2 casos com um óbito. Os dados estão superando aí os casos de 2019. Ao todo, 7 casos de febre amarela em humanos todos neste ano de 2025 e todos eles no interior paulista. As notícias do esporte. E estava previsto para o Neymar chegar hoje no Brasil, mas ele teve que adiar a viagem, então deve chegar só na próxima sexta-feira. Mas ainda assim, a festa está garantida no Santos. O jogador deve ser recebido em 2 eventos. O primeiro no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e depois na Vila Belmiro, em Santos. O evento do Pacaembu aconteceria aí de acordo com a presidência do Santos, entre 11 e meio-dia, e na Vila Belmiro, no finalzinho da tarde, início da noite. O Neymar também
deve estar na Vila Belmiro para uma grande festa no próximo sábado, dia 1º, quando o Peixe encara o São Paulo no Clássico Paulista pelo Campeonato Estadual. O jogador volta a princípio para um contrato de 5 meses, mas o Peixe vai tentar segurar ele até a Copa do Mundo 2026. Ele está previsto para estrear, sabe quando? Dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Notícias da Igreja. Hora de conferirmos os destaques da CNBB com Luiz Lopes. É destaque no portal da Conferência dos Bispos a presença de comunicadores brasileiros em Roma para o Jubileu do Mundo das Comunicações realizado no último final de semana. Esse foi o primeiro dos grandes eventos do Jubileu de 2025 com o tema Peregrinos de Esperança. Cerca de 40 profissionais de comunicação do Brasil participaram das atividades realizadas em Roma. Um grupo menor, com 8 jovens comunicadores, participou de um evento promovido pelo Dicastério para a Comunicação, com palestras e debates sobre o uso das plataformas digitais aliadas à evangelização, além de temas como ética e responsabilidade. A nossa colega Larissa Carvalho esteve em Roma e ouviu algumas partilhas dos participantes. Vamos conferir. Nós estivemos aqui no Vaticano, em Roma, para o encontro dos jovens profissionais de comunicação, que reuniu mais de 200 profissionais de comunicação do mundo inteiro. Estamos com um grupo de brasileiros que participaram desse encontro e eles vão compartilhar a experiência com vocês. Oi, eu sou Letícia, eu sou da Arquidiocese de Teresina e da Juventude Franciscana, e esse encontro foi muito bonito para a gente poder se conectar tanto com profissionais da comunicação de outros lugares do mundo, mas também da gente partilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz como comunicadores católicos da Igreja do Brasil. E saber que a gente faz não é só profissional, não é só trabalho técnico, mas também é missão e espiritualidade. Sou o Sávio de São Paulo e acho que, primeiramente, a essência desse encontro por sermos jovens, né? Jovens aí na igreja que não nos vemos como uma perspectiva para o futuro, mas para agora. E acho que para a gente é uma honra a primeira comemoração do jubileu ser dos comunicadores, porque a própria luz do que o Papa Francisco traz na sua carta para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano é que a gente desarme a comunicação, né? Então, trazer uma comunicação por meio de um diálogo verdadeiro, claro, objetivo, para assim que nós retornarmos às nossas realidades, a gente possa também ser esse sinal de esperança na vida daqueles que nos rodeiam. 5 horas e 58 minutos, ponto final na edição de hoje do Notícias em 30, que volta amanhã às 5h30 da tarde. Para você que ficou conosco, excelente finalzinho de quarta-feira e, claro, a gente se fala. Oferecimento, catálogo dia a dia da Editora Santuário. Você faz a evangelização acontecer. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio transmite a Santa Missa direto do Santuário Nacional de Aparecida, na capital.